entrevistar a Beatriz, que tem uma página chamada Bellatrix, é isso o nome? Isso, Bellatrix Astrologia Holística. Que vai estar aqui na descrição também, vai aparecer em algum local aqui do vídeo ou na descrição. A Beatriz vai conversar um pouco com a gente hoje. Bia, eu queria te perguntar, como foi que você começou na astrologia? Então, Laís, quando eu tinha mais ou menos 7 anos, 7, 10 anos de idade, eu estava na escola e aí uma amiga minha da escola apareceu com uma revista que era da minha época, da minha geração, que eu nem sei se existe mais, que era Atrevida ou Capricho, uma dessas. Aham. E aí tinha um monte de meninas em volta com um super buchicho falando de algum assunto que eu fiquei curiosa, cheguei perto e falei, do que vocês estão falando, né? E aí essa minha amiga me mostrou uma página da revista com, eu lembro até hoje, assim, os 12 quadradinhos, né? Referente ao que eu sei hoje, que são os 12 signos, e era o horóscopo da semana lá para os signos. E aí ela me falou, a gente tá vendo signos. Aí eu, signos? O que é isso? E aí ela falou, signo é uma coisa que é o que você é, uma coisa que te define a partir da sua data de nascimento. Aí eu, sério? E na hora que ela falou isso, Laís, juro pra você, parece que esse assunto eu já conhecia. Então, foi como se eu tivesse feito um download na minha... É verdade, é muito doido isso, né? Quem acredita em vidas passadas, acho que pode ter uma sintonia maior com o que eu tô falando, mas o assunto, assim, a palavra, né? Signo, a palavra, astrologia, na hora que eu ouvi foi como se eu me reconectasse aí com um assunto que eu já sabia. E realmente eu senti que eu tava fazendo um download. E aí eu falei pra ela, mas como que eu sei qual é o meu? E aí ela disse, você tem que saber o dia que você nasceu, né? Aí eu falei, tá bom. Meu dia é esse, tal. E aí eu lembro que eu cheguei em casa nesse dia, Laís, e a partir desse dia eu me tornei a louca dos signos, do horóscopo. Eu cheguei em casa e falei, mãe, você não sabe o que eu descobri na escola hoje? Eu descobri os signos, mãe. Eu descobri a astrologia. Mãe, então, eu sou de Escorpião, mãe? É isso mesmo? Confirma pra mim. Eu nasci nesse dia? É isso? Aí minha mãe, acho que nem deu muita atenção, mas ela falou, você nasceu nesse dia. E a partir daí, Laís, eu fui a pessoa, a criança, que não perguntava o nome das pessoas e das crianças. Eu perguntava o signo. E eu lembro que o meu primário inteiro, o meu ginásio inteiro, especialmente primário, assim, eu fiz uma agendinha, eu comprei uma agendinha, e eu fui de pessoa em pessoa na minha sala, dos professores, eu comecei a anotar o signo das pessoas, a data de nascimento delas, e aquilo era tão especial para mim, aquela agendinha era tipo o meu tesouro. E eu comecei a estudar pela própria descrição das revistas que tinham na época, assim, a característica dos signos, com as pessoas que eu convivia e que eu sabia as datas de nascimento, né? Então eu sabia que a professora fazia chamada lá, então, André, Luca, Gabriel, aí na hora que ela falava o nome, eu já falava Ariano, Aquariano, Peixes, Escorpião, dentro de mim, né, na minha cabeça. E eu comecei desde muito cedo a ficar num lugar muito da observação. Eu era muito observadora. O meu próprio signo solar diz isso, né? Eu sou escorpiana. Então, eu tinha esse fascínio, esse interesse por compreender o comportamento do ser humano, né? E eu entendi desde muito cedo que a astrologia podia me proporcionar isso. Para mim era muito fascinante. Era como uma coisa, uma alquimia, um tesouro, uma relíquia que eu estava entrando em contato, assim, sabe? E aí, na minha adolescência, né, eu cada vez mais queria saber mais sobre esse assunto, e, né, não tinha muito espaço na minha família, ou mesmo de conhecimento, não tinha espaço para isso. E não tinha também a possibilidade de entrar em contato com esse assunto como se tem hoje.
Mas eu lembro que em vários momentos eu pedia esse assunto para minha mãe. E aí, na época, na hora de ir na banca, muitas vezes eu tinha o meu álbum das princesas e eu preferia comprar a revistinha do João Bidu, sei lá, do almanaque do horóscopo, do que as figurinhas que faltavam no meu álbum. E assim eu fui lendo, até que na minha adolescência eu tive a sorte aí de, com uns 12 anos, ter a internet, né? Até os meus 12 anos eu não tive internet. E aí, com a internet, eu fui, na minha adolescência, buscando e conseguindo ter mais acesso a esse tipo de conhecimento. Fui começando a fazer cursos, então acho que, não sei se eu respondi essa pergunta, se eu já estou viajando pra caramba, mas foi assim que eu tomei contato com ela, desde muito pequenininha. Uhum. Não, todo mundo que eu entrevisto tem essa mesma obsessão, eu também já, né, que a gente é obsessivo, né, qual é seu signo, essa loucura toda, mas realmente eu também eu concordo com você, eu acredito que é um conhecimento que a gente já traz de outras, porque é muita coisa, então com certeza é uma coisa de uma outra, né, uma outra vida. Mas com certeza sim, você respondeu. Deixa eu te fazer o mais legal, né, Laís, é que eu por muito tempo reproduzi esse discurso e acreditando que era algo realmente meu. E aí quando eu fui de fato estudar astrologia profundamente e estudar o meu mapa, eu vi que o meu próprio mapa mostra isso. Então foi mais fascinante ainda, porque a astrologia confirmou através do mapa, né, através dela em si, do estudo, aquilo que eu já sabia, o que para mim é fascinante. Né? Não, com certeza, o mapa aponta essa tendência, a gente vê realmente em todas as pessoas. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu faço para todo mundo. Bia, se você estivesse presa numa ilha com um signo, né, apenas, qual seria o signo e por quê? Meu Deus, aí, que tá justa. A pergunta? Se você estivesse presa numa ilha, hipoteticamente, né, aí tivesse um signo lá, uma pessoa, né, obviamente, representada por um signo. Qual seria o signo dessa pessoa e por quê? Ai, Laís. Tá muito difícil? Pode pensar. Nossa, não, na verdade me vem várias respostas, eu sou muito imaginativa, então já me vieram vários cenários aqui na cabeça. Deixa eu ver. Nossa. Ixi, eu preciso dar uma resposta só? Não, se você quiser, você dá uma configuração, assim, mas uma coisa assim, pra galera entender, né, também, assim, sem ser muito... Pode dar um ascendente, um sol, sei lá, o que você achar que vai passar a sua resposta. Então, me vem 3 respostas na cabeça. Vou dar as 3 então, sim, tá? Então eu estaria lá com alguém do signo de Gêmeos, porque Gêmeos é o signo da minha mãe e é o maior desafio da minha vida. Eu tenho Quiron em Gêmeos, minha casa 4 é Gêmeos. E tem o Mercúrio retrógrado no meu mapa natal. Então, eu estaria com certeza... Se eu tô numa ilha presa... Se eu tô presa lá, Laís, é porque eu ainda não tô livre. E se eu não tô livre, é porque eu ainda preciso aprender alguma coisa. E quem ensina a aprender, né? Quem tem ensinamentos pra mim é geminiano. Então, eu com certeza estaria com algum geminiano me ensinando... que eu ainda preciso aprender bastante a trabalhar a minha comunicação. Por outro lado, me vem como uma outra possibilidade o signo de Virgem, que é a minha casa 7 do meu mapa. E que também é filho de Mercúrio, e o meu Mercúrio é retrógrado, então os virginianos sempre são pessoas na minha vida que vêm me ensinar muito, eu aprendo demais com eles. É lógico que, como um aprendizado, ele não é fácil, é um desafio para mim. Então, acredito que se eu estivesse presa nessa ilha, provavelmente estaria com o geminiano de um lado, aprendendo a me comunicar, com o virginiano do outro, aprendendo a humildade e a simplicidade. E por último, o que me vem é que eu estaria com o pisciano.
do meu lado. Porque, eu acho que de todo o zodíaco, os piscianos, sem dúvida, são os que eu tenho mais afinidade. Então, para eu conseguir sobreviver presa nessa ilha com um geminiano e um virginiano, eu preciso ter um peixe do meu lado para me ajudar, para trabalhar a minha imaginação, para que seja mais romântico até, para que eu possa sonhar um pouquinho de que um dia eu vou conseguir encontrar uma saída, para que eu consiga usar a minha imaginação e a minha esperança, né? A minha espiritualidade, minha conexão com o sagrado, com o divino, para que eu possa, até através da minha imaginação, transcender aquela prisão, né? Então precisaria dessa habilidade aí do pisciano para eu conseguir, tipo Alice no País das Maravilhas, né? Sair daquele lugar, nem que seja na imaginação. Bem, já que você deu essa 3 signos, né, agora eu vou te fazer uma outra pergunta que você achou que estava desafiadora, agora vai ficar mais, né? Vixe, Maria. Qual é o signo? Eu sei que essa pergunta é desconfortável, né? Mas tem algum signo que você goste mais, se identifique mais, né? Ou o planeta, mas eu preferi um signo para ficar de uma comunicação fácil para as pessoas entenderem. Uhum. Tá, então, eu tenho uma sintonia muito fácil com peixes, né? Talvez porque eu tenho o ascendente, a lua em peixes. Uhum. Então eu gosto muito dos piscianos por uma sintonia natural. É quase como se eu falasse o mesmo idioma. Sinto que temos a mesma linguagem artística, espiritual, de conexão do divino, do sagrado, que é algo que é muito vivo dentro de mim, que com piscianos eu, especialmente por serem piscianos, às vezes não preciso nem falar, né? Eu não preciso nem falar, a coisa acontece. Então é a fluidez, e eu gosto muito disso. E tem eu gosto bastante, é um desafio para mim. Eu tenho um fascínio por 2 signos de terra que são bem desafiadores para mim, talvez porque eu não tenha nada de terra no meu mapa, né? Então são os virginianos e os taurinos, né? Eu tenho uma admiração profunda pelos virginianos, pela forma como eles conseguem ser práticos, como eles são simples. Né? A simplicidade dos virginianos para mim é encantadora, é fascinante. E os taurinos pela facilidade que eles têm, que é a minha dificuldade da materialização, de viver a matéria, de satisfazer os desejos, de satisfazer as vontades, os quereres, de trabalhar com a materialidade da vida, que eu tenho bastante dificuldade. Então, me admira muito essa habilidade deles de solucionar questões de forma simples e prática, concreta. Uhum. Entendi. E qual é o signo aquele que, assim, em off, né? Vamos deixar em off. Se você pudesse... Em off que não vai estar em off, né? Não, tem algum signo que, assim, você sinta assim, poxa, esse signo... Tem algum signo que você, assim, não seja tão fã? Sempre tem, né? Algum signo, alguma energia. Tem. Então, pra mim, muito difícil entrar em contato com capricornianos. Uhum. E os próprios virginianos, como eu disse, né, eles me trazem bastante desafio, e geminianos também. Nossa, eu tenho muita dificuldade. Quais são as minhas dificuldades com eles, né? Eu nunca sei o que esperar do geminiano, então eles são super instáveis para mim. Eu que sou um signo fixo, né, de escorpião, e que tem uma questão muito forte com sigilo, com mistério,
com um segredo. Então, se eu conto algo para alguém, aquilo é muito íntimo, é muito particular. Então, se eu conto para o geminiano, eu já sei que não vai ser íntimo e particular, né? Então, ele provavelmente, né, claro, sem generalizações, mas tem uma dificuldade, uma certa irritabilidade com a não conseguir confiar muito na capacidade dos geminianos de guardar segredos, talvez tanto quanto o escorpiano, né? De preservar a intimidade, de preservar o sigilo. E os capricornianos, porque me deixa bem assustada muitas vezes o comportamento frio, um comportamento cristalizado, uma maneira de ser um pouco dura, rígida e austera, que me assusta, né? Me assusta a frieza que eles podem, apesar de ser escorpiana e saber que eu também posso ser um iceberg, mas eu acho que é um páreo duro aí entre escorpião versus capricórnio, viu? E os virginianos, porque, cara, eu tenho muita dificuldade de entrar em contato com a parte dos virginianos de serem críticos, metódicos, planejadores em excesso. Tanto o Capricórnio quanto o Virgem também me trazem a dificuldade de, como eu sou muito do fluir, e ao passo que é bom que eles me trazem os pés no chão, mas me traz muita dificuldade de estabelecer uma fluidez quando há muita necessidade de segurança, sabe? Tudo precisa estar certo, tudo precisa estar seguro, tudo precisa estar planejado, tudo precisa estar em ordem. E ao passo que esse é o meu desafio e que eles me trazem essa oportunidade de ver algo que eu preciso complementar em mim, não é da minha natureza, então se torna bem desafiador, né? Muito legal a sua posição, mas olha, gente, queria deixar claro o seguinte: a Bia não é contra ninguém aqui do canal que seja Gêmeos, Virgem, Capricórnio. Não, a gente tem que falar assim porque as pessoas levam tudo pro lado pessoal. E aí, então assim, ela tá dando a visão dela, né? Não significa que você que tem a Capricórnio seja um iceberg, embora Saturno representa gelo, né? Mas assim, não vamos levar pro lado pessoal, né? Porque as pessoas se ofendem pra caramba, né? Por tudo. Sim. Então, outro dia eu fiz um vídeo falando sobre, enfim, um assunto astrológico no meu canal e eu sempre recebo 99% dos feedbacks e recados que eu recebo são positivos. E eu recebi um pela primeira vez de uma geminiana muito brava. Mas se acostuma que na medida... Eu tinha falado sobre gêmeos de um jeito, mas eu entendi que ela tinha levado a mensagem pro pessoal. E também aceitei o feedback dela como uma crítica construtiva, o que eu poderia fazer daquilo, né, que ela me trouxe. Então tá tudo certo, mas acho que é importante sim falar isso, Laís, grata aí por lembrar a mensagem, né? Porque são perguntas pessoais, eu tô dando minha visão pessoal, sim, mas é importante também diferenciar a Bia pessoal da Bia astróloga. Falando nisso, qual é o nome do seu canal? Fala pra gente, pô. Gente, se inscreve lá. É o Bellatrix. Bellatrix, tá certo. Astrologia holística. Vou colocar aqui também. Me fala agora um pouco sobre isso. Como é que você uniu a coisa do holístico? Assim, como que você usa isso na sua prática, atendendo a galera? Como que funciona para você, né, a astrologia com essa visão holística? Legal. Então, primeira coisa, né, Laís, acho que a gente precisa compreender o que é holístico. Então, o holístico é essa visão do todo, é algo que engloba o todo, que tem uma compreensão macro, que tem uma compreensão do todo. Então, o que aconteceu? Ao longo da minha jornada, da minha busca pessoal, da minha jornada evolutiva aí, sou uma adicta em retiros, cursos, acho que eu já fiz de tudo um pouco na minha vida nesse sentido. Da busca pessoal, né? Também tem o meio do céu em Sagitário e vários planetas lá
só podia dar nisso, né? Uhum. Eu sou uma grande buscadora. E aí que nessa minha busca e cursos e processos e ferramentas e retiros, eu fui absorvendo muito conhecimento e muitas possibilidades de atuação. E quando eu me vi atuando com a astrologia, fazendo atendimento, eu me vi muitas vezes no próprio atendimento de mapa astral, mapa vocacional, sinastria, trânsitos, revolução solar, eu me vi de forma natural e orgânica, implementando no meu atendimento várias dessas ferramentas complementares que eu fui adquirindo, que estavam impressas dentro de mim. Uhum. Você pode dar um exemplo, por exemplo, para a galera entender? Então, por exemplo, eu fiz algumas formações. Bom, uma coisa muito básica. Eu fiz cursos de Reiki. Uhum. Então, enquanto eu estou atendendo a pessoa, eu estou aplicando Reiki, sem ela perceber. E, por exemplo, eu fiz alguns cursos de formação em leitura de aura. Então, fiquei sendo leitura de aura por um tempo, que é uma ferramenta que permite, através da leitura dos chakras das pessoas, trazer informações da sua alma, do seu espírito, sobre o momento presente da pessoa. E eu acabei juntando essa técnica da leitura de aura com a técnica da leitura de mapa. Uhum. Então, até porque cada signo tá ligado a um chakra, tá ligado a uma cor, tá ligado a um planeta, tá ligado a uma pedra. Então, o curso de floral que eu fiz, então eu implemento floral. O curso de... Entende? São todas essas... Não, isso que você está citando é bom porque realmente enriquece demais a profundidade. É incrível, incrível mesmo. E tem uma coisa que é importante falar também até, acho que tem a ver com o ingresso de Júpiter em Escorpião em outubro desse ano que vai acontecer, que eu já estou sentindo até como astróloga, né, que prevê aí, a função do astrólogo é prever, né, pode esperar de Júpiter em Escorpião, fala aí. Só para finalizar, assim, esse assunto anterior, porque eu acho que o Júpiter em Escorpião, ele vai trazer, ao meu ver, muito resgate da intuição, o resgate da magia, o resgate do mistério, o resgate do esotérico, o resgate do místico, mais do esotérico, na verdade, né, dos mistérios. Uhum. O resgate da alquimia, o resgate da nossa bruxa, da nossa sacerdotisa, mais da bruxa mesmo, o resgate do mago interno, que todos nós temos, sejamos mulheres ou homens, crianças ou adultos, né? E que muitas pessoas têm essa bruxa, esse mago interno completamente congelado, completamente represado, uma dificuldade muito grande de acessar a sua intuição, de acessar o seu canal consigo mesmo, né, com o seu interno, com o divino, enfim, com o que é sagrado para si. E eu acho que Júpiter, né, Zeus é o planeta aí que traz uma lente de aumento, que promove um olhar maior, uma expansão de algum assunto, e em Escorpião vai trazer à tona, né, vai dar, na verdade, uma lente de vai trazer uma maior visão sobre esses assuntos esotéricos, né, sobre esses assuntos místicos, esses assuntos alquímicos, assim como questões de tabu, né, da sexualidade, que é um tema de Escorpião, da morte, da vida após a morte, da alma, da psique, né, da profundidade. Então, eu sinto que no meu atendimento também, eu poderia dizer que em vez de usar o nome astrologia holística, o holístico engloba várias ferramentas que eu adquiri, mas uma delas eu nunca precisei fazer curso para saber que eu tinha, que é a minha intuição. Então, muitas vezes, no meio da consulta, no mapa, eu recebo mensagens para falar para o meu consulente. Da onde que essas mensagens vêm? Do além? Sim, do além, mas que além é esse, né? É essa intuição, é essa possibilidade de estar com o canal aberto para receber uma mensagem.
E que a intuição, eu sinto, Laís, ela é muito denegrida na nossa cultura, na nossa sociedade ocidental, né? Ela é muito... Vejo bastante aqui no Brasil também, é uma coisa muito folclórica, uma coisa muito tipo... As pessoas não dão a importância devida para a intuição, sendo que ela é a verdade interna, ela é a sua comunicação com o seu coração, é a sua comunicação interna. E por que não você usá-la em mais momentos, né, na sua profissão, num atendimento, né? Então, eu uso dela também. E ela é ela está englobada dentro da minha nomenclatura da denominação astrológica. Eu acho que a partir de outubro desse ano até novembro do ano que vem, quando Júpiter entrar em Escorpião, ela vai ficar em evidência, né? Assim como os outros assuntos também de poder, sexualidade, quebrar tabu, falar de assuntos tabus, né? Da morte, e todo esse setor esotérico também. Me diz uma coisa, você citou papisa, mago, você joga tarô também? Eu jogo. Estamos também nessa conexão, eu também jogo tarô. De repente você pode voltar aqui para falar mais sobre isso em outra oportunidade, né? E você também utiliza eles na consulta ou você faz separado, não usa com astrologia? Como que funciona? Olha, para variar, eu uso da minha intuição para fazer isso, né? A minha consulta, antes de ir direto ao mapa da pessoa, antes de iniciar a consulta, eu faço uma meditação, que é uma outra complementariedade dentro do meu holístico, né? Então, eu faço uma meditação guiada, que eu também recebo na hora. Ela tem uma metodologia, mas ela é flexível para eu trazer na hora aquilo que eu sinto, né? E eu trabalho com um oráculo que traz uma mensagem inicial na consulta para a pessoa, para a consulta, que sempre é absolutamente sincrônico com o que a pessoa precisa receber e com o mapa astral dela. Mas esse é um oráculo X, é um oráculo. Agora, eu fiz formação de tarô de Crowley, de Aleister Crowley, que é um tarô que também tem astrologia nele, é super esotérico, é bem escorpiano, né? E eu faço consultas separadas do tarô, do tarô de Crowley, mas eu já fiz sim, algumas vezes, já juntei sim, já abri o jogo de cartas do tarô junto com o mapa e fui fazendo a consulta de acordo com que a movimentação pedia ali naquele momento entre cartas e trânsitos planetários, né? Então, acho que é muito do sentir mesmo. Mas eu faço, então, aleatório, junto, dá pra fazer sim. Você tem alguma paixão, uma preferência? Eu gosto mais de tarô, eu gosto mais de terapias energéticas, eu gosto mais de astrologia. Você tem alguma coisa que, assim, você sente que, poxa, essa daqui é realmente minha paixão? Astrologia. Astrologia, né? Astrologia, sem dúvida, sem dúvida. E as outras são complementos, mas a paixão mãe aí, a mãe de todas é a astrologia, com certeza. E deixa eu te fechar com uma pergunta. Qual o trânsito que você considera assim mais desafiador? Uau! Hoje eu tô... É porque a lua tá em Escorpião, né? Hoje eu tô mergulhando. O trânsito mais desafiador, mas você diz em termos de aspecto? Ou não, de... assim, é um trânsito de qualquer planeta que, na sua visão, é o que você acha assim que é desafiador para você, para as pessoas, em sentido amplo, assim. Tá. Bom, Saturno, né? Trânsito de Saturno, porque Saturno é o nosso ancião, é o senhor do karma. Então, falou em karma, estamos falando de algo muito profundo. Apesar da profundidade ser plutoniana, Saturno não fica atrás. E, na verdade, eu sinto que o trânsito de Saturno que nos move.
É Saturno que nos faz sair aí dos lugares para ir para outros, né? É ele que nos tira da zona de conforto, é ele que nos leva aí para evoluirmos, é ele que nos desafia, né? Que nos provoca sensações de limitação, de contenção, que nos traz aí aquele desconforto, mas é um desconforto que dói tanto que faz a gente mudar, faz a gente caminhar, que faz a gente ir para outro lugar e com certeza é um lugar melhor, é um lugar de aperfeiçoamento, de melhoria, mas que é pela dor, né? Muitas vezes, porque, enfim, o homem, digo, o ser humano, ele normalmente se mexe mais pela dor do que pelo amor. Mas também não poderia deixar de dizer aí que trânsitos de Plutão, para quem aplica e acredita na astrologia moderna, claro, né? Também são mega desafiadores. Quando estão retrógrados, então, Saturno, Plutão, mais ainda. E não podemos deixar aí de lado Netuno e Urano, né? Porque, enfim, trânsito de Urano fica lá anos no mesmo lugar. E você fica com aquela nuvem, né? Com aquele fog, né? Aquela neblina em cima de você, seja o setor da sua vida que está te trazendo confusão, te trazendo sentimento de perdido, sentimento de talvez algumas desilusões. Claro, tem a parte boa do Netuno, eu tô focando aqui no desafio porque foi a pergunta, né? Mas não é nada fácil o trânsito de Netuno. Não, mas nesse caso, qual que você acha que agora são 4 planetas, né? Saturno. Não, é Saturno. Você considera Saturno, né? Mas Saturno tem coisas boas também, tá? Eu gosto muito de Saturno, de boa. Mas... Não, claro, ele é o nosso mestre, né? O nosso mestre interno. E como eu disse, o ancião, né? E ele nos traz eles nos faz entrar em contato aí com a sabedoria, com uma evolução, né? E ele promove, claro, cada vez que a gente consegue dar um passo a mais, uma liberação de karma, né? Então, ótimo. Mas ele é o senhor do karma, então ele vai trazer algo que, claro, a gente escolheu lidar aí antes de encarnar, né? Mas, enfim, é isso. Para mim, o trânsito mais difícil é Saturno. Muito bom. Bia, eu adorei falar com você. Você quer falar mais alguma coisa que ficou em aberto? Fique à vontade para falar. Eu acho que eu te agradeço primeiramente, Laís, pelo convite. Foi um prazer também. É um assunto que eu amo, então, para mim, eu poderia ficar falando aqui horas com você. Você sempre pode voltar, se você quiser, para falar de algum tema, tarô. Agora, principalmente que Júpiter, eu quero trazer coisa profunda para cá. É isso aí, isso aí. Será um prazer. Eu tô com certeza aberta. Sempre que precisar, pode me chamar que eu venho com prazer. Eu acho que eu quero deixar 2 recados. Um que a astrologia, ela precisa ser vista, e acho que Júpiter em Escorpião vai trazer isso também. Ela precisa ser vista com novos olhares, com um olhar de que ela é um conhecimento que propicia um autoconhecimento. Ela é uma milenar sabedoria e ela precisa ser resgatada e ser usada no nosso dia a dia, na prática, para tudo. Ela tá em tudo, ela tá em todos, né? Ela é uma grande chave, ela é uma grande porta, ela é um grande portal, um grande canal. E que propicia aí uma autoconsciência, uma consciência maior de mundo, né? Uma visão micro, uma visão macro, uma visão do todo. E eu acho que é isso. Bom, não sei se eu posso falar, Laís. Claro, fica à vontade, fala tudo, eu vou colocar aqui tudo na descrição, mas o Facebook é Bellatrix, né, Astrologia Holística. Bellatrix com 2 L's, com X, Astrologia Holística.
A partir desse próximo domingo, eu estou substituindo uma das nossas mestras de astrologia, aí, que é a Cláudia Lisboa, no canal Viva Melhor. Então eu vou estar apresentando os programas Céu na Terra, Céu da Semana e Horóscopo para todos os signos. Eu dou cursos de formação em astrologia holística, que tem no meu curso muitas ferramentas complementares, como a leitura de auras, danças circulares sagradas, a mitologia comparada. Então eu dou esses cursos de formação, que tem 5 módulos, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Ainda dá para se inscrever, as turmas estão abertas para o segundo semestre, começam em agosto. Dou rituais da lua nova e da lua cheia todo mês aqui em São Paulo e no Rio. E alguns workshops, né, de astrologia com assuntos complementares, como astrologia e aromaterapia, astrologia e eneagrama, astrologia e tarô, astrologia e constelação sistêmica. E acho que é isso. E escrevo todo dia a previsão, né, do astral do dia para todo mundo. Faço atendimentos, consultas presenciais via Skype, enfim, tô fazendo uma merchan aqui. Não, fica tranquilo. Falando nisso, eu gosto muito, a sua escrita é incrível, foi assim que eu te achei, né, eu tava lá e tal, e eu gosto pra caramba, ela tem um jeito de escrever direto, é o estilo que eu gosto mesmo, por isso que eu te chamei pra cá. Eu gostei muito, mas falando nisso, falou de ritual de lua cheia, o que você pode falar pra gente, hein? Lua cheia em Sagitário, um ritual assim, facinho para o pessoal aqui do canal. O que eles podem fazer? O Mercúrio em Sagitário, angular, no meu meio do céu, agora ficou vibrando dentro de mim. Então, Laís, é o seguinte, né? Estamos aí no mês de Gêmeos, em que a lua nova, né, a lunação do mês aconteceu no signo de Gêmeos. Gêmeos é o oposto complementar de Sagitário. Na astrologia temos aí, sempre falamos de opostos complementares. E Gêmeos, ele é o que busca conhecer, né? Ele quer saber de tudo um pouco, ele faz de tudo um pouco, ele busca, ele é curioso, ele está sempre buscando conhecimento. O Sagitário, ele, né, complementa Gêmeos em que sentido? Ele aprofunda esse conhecimento. Então, o pouco da água que Gêmeos bebe de cada fonte, Sagitário vai, pratica um discernimento e escolhe aquilo que ele vai se aprofundar, aquilo que ele acredita, aquilo que faz sentido para ele. E aí, com a flecha, né, com a arco e flecha que ele carrega nas mãos, ele escolhe um lugar e aponta aquela flecha e vai na direção dela. Sagitário, que é o signo da nossa lua cheia de amanhã, que a lua já ingressa em Sagitário hoje às 8 da noite, hoje dia 7, né, de junho, é o buscador da verdade, né? É o grande mestre do zodíaco, filho de Júpiter, que também é Zeus e o grande mestre dos planetas, além de Saturno, né, aí. E aí, então, o que acontece? É preciso, para essa lua cheia de amanhã, a gente conseguir discernir entre a nossa mentira e a nossa verdade interna. Então, onde que a gente está propagando conhecimento, se comunicando, né? Comunicando a nós mesmos para o mundo através da nossa comunicação verdadeira, interna do nosso coração, que diz respeito àquilo que a gente acredita, a nossa filosofia de vida, aos nossos valores e princípios, a nossa ética pessoal, e onde que a gente está apenas falando por falar, perdendo tempo com falas desnecessárias, né, sendo superficial na nossa comunicação. E a grande mensagem aí que a lua cheia de Sagitário vai trazer entre hoje e amanhã para os próximos, reverberando para os próximos dias, é que é preciso fazer uma escolha, né? Geminianos têm dificuldade de fazer escolhas porque são tantas possibilidades, mas o Sagitário só se dá bem, ele só completa a sua missão se ele escolhe um lugar
para ele focar o seu olhar e lançar a sua flecha. Então, é preciso ter discernimento para escutar sua verdade interna, ter coragem para segui-la, né? E para ir atrás, para trilhar o caminho que você escolher, sem medo de errar, né? Sem medo de não dar certo. Ser otimista, acreditar que vai dar certo, que esse é o caminho. Se errar, mudar de caminho também, com a flexibilidade dos Gêmeos e de Mercúrio. Mas é preciso focar, é preciso escolher, é preciso decidir a partir de agora para onde nós iremos, para onde você quer ir, em qual direção você quer ir. E essa direção precisa estar conectada, integrada, sintonizada com a sua verdade interior, né? A máxima para essa lua cheia é que só a verdade liberta. E liberdade é um dos temas de Sagitário, né? Ele é o buscador de si mesmo e ele busca ser livre. Então, o que está impedindo você na sua vida ainda hoje de ser livre? O que te impede? Né? E essa prisão do sagitariano, ela nunca é externa, ela sempre é interna. Então é preciso identificar onde é essa prisão interior para se libertar do que te prende ainda, que pode ser o seu passado, pode ser crenças limitantes, pode ser um relacionamento, pode ser um emprego, uma profissão, uma cidade que você mora, pode ser você mesmo, pode ser um padrão ancestral, kármico, enfim. São muitas possibilidades, como os geminianos falam, né? Mas o importante é você se decidir, ir, acreditar, confiar que vai dar certo, ser otimista. E é isso, eu acho que é isso que essa lua cheia vem falar, né? Que inspirações são mais fortes do que preocupações. Que mensagem bonita, me inspirou, eu achei o máximo, é verdade, poxa, bonita, só a verdade liberta, e eu achei incrível a sua explanação de Sagitário, e realmente, muito obrigada, Bia. Eu que agradeço. Por esse papo, eu espero te ver mais vezes, hein? A casa tá aberta, pode vir. Eu também.